boa noite a todos. Nós somos aqui do canal Coroa do Rei. Estamos mais uma vez aqui para trazer esclarecimentos ao mundo cristão. E exclusivamente esta noite nós estamos aqui na companhia do pastor Genivaldo Ribas. Pastor Genivaldo Ribas, nosso muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao canal Coroa do Rei. Boa noite, pastor Marcos, graça e paz a todos os seus ouvintes também. Espero que a gente possa dar aqui uma contribuição satisfatória para todos aqueles que te ouvem. Pastor Genivaldo, gostaria de solicitar então a sua permissão para a publicação desse vídeo que hoje nós vamos abordar. E se trata de seitas cristãs. Gostaria então de pedir a sua autorização aí para a publicação no YouTube, aqui no canal Coroa do Rei. Sim, está autorizado, pastor, pode publicar, eu autorizo. Ok. Pastor Genivaldo também, além de pastor, ele tem formação acadêmica, bacharel em teologia, tem formação acadêmica, e é muito importante nós tratarmos esse assunto nessa noite, que às vezes sempre haverá aproveitamento para alguém. Graça e paz a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. E o tema de hoje, que nós trataremos em 4 partes, o tema de hoje é seitas cristãs. Para isso o pastor Genivaldo está aqui presente para trazer alguns esclarecimentos para vocês a respeito das seitas cristãs. Pastor Genivaldo, o senhor poderia dizer para nós o que é uma seita? O que é uma seita cristã? O que é uma seita? O senhor poderia fazer aí alguma definição para nós? Bom, pastor, eu acho que primeiramente pelo nome, né? Seita é um nome pejorativo, ficou pejorativo aqui no Brasil e em toda parte, devido aos eventos que aconteceram aí ao longo da história relacionados a seitas. O nome seita vem da palavra hairesis, que é uma palavra grega, e que quando foi traduzida no latim, ela saiu como secta, que no português quer dizer segmento, seguidor, separação. Não é muito fácil de definir esse termo não, mas o nome é basicamente isso. Muito bem, pastor, e assim, como é que nós faríamos para... porque é lógico que há dificuldade às vezes na identificação de uma seita, mesmo ela às vezes cristã ou às vezes não cristã, e o tema talvez hoje aqui é abordarmos as seitas dentro do universo do cristianismo. Como é que a gente conseguiria identificar assim as características de uma seita, dada a existência de muitas instituições, de muitas organizações que se intitulam dentro do cristianismo? Como é que a gente identifica uma seita? Qual é a característica, né, dessa seita? Como é que seria? Bom, pastor, antes de definir, de conceituar o que é uma seita, eu acho muito importante nós esclarecermos alguns pontos. Certo. O primeiro ponto é que, normalmente, quem abriu uma igreja nos séculos 20, nas décadas passadas, talvez não tinha intenção de que a sua igreja, a sua denominação se tornasse uma seita. Isso aconteceu ao longo do processo devido ao distanciamento das Escrituras e o distanciamento daquelas doutrinas essenciais do cristianismo, que estão ali nas Escrituras. As doutrinas essenciais também que foram defendidas pela Reforma. O distanciamento das mesmas fez com que as igrejas se tornassem uma seita. Claro que todas as igrejas que são consideradas seitas, elas não têm pessoas ali que têm más intenções. Não, nem todas, a gente não pode generalizar. E normalmente um líder que abriu também, ele não tinha intenção, alguns não tinham intenção de que a sua denominação se tornasse uma seita.
Correto. E o segundo ponto que eu acho muito importante a gente esclarecer é que todas as vezes que eu for aqui mostrar as características de uma seita, ou como identificar uma seita, é que eu não estarei me referindo, pastor, nem o senhor, provavelmente, não estaremos nos referindo àqueles irmãos, o membro comum das igrejas, o irmão fiel, aquelas senhoras, aqueles senhores, irmãos sinceros que pretendem fazer a vontade de Deus. Então, quando nós abordarmos aqui, houver alguma exortação, ou alguma crítica, alguma refutação quanto às doutrinas que não são bíblicas, nós queremos deixar claro, pastor, que nós não estamos se referindo a esse membro comum. Você talvez vai se sentir ofendido, mas não se sinta ofendido, porque não é com você. A outra definição que talvez é muito importante, outro esclarecimento que é muito importante a gente fazer, é que existe uma diferença entre seitas e existe uma diferença entre seitas e sociedade secreta. Essas duas coisas, elas se fundem, elas se confundem, porque são muito fáceis de se confundirem, às vezes pelo desconhecimento do assunto. Por exemplo, mas é muito fácil talvez de conceituar isso. Uma seita, ela é um grupo de pessoas que tem doutrinas, e ali nas suas doutrinas, essas doutrinas você pode encontrar doutrinas extras bíblicas, doutrinas que não estão nas escrituras, que não fazem parte dos fundamentos das escrituras. E as sociedades secretas, elas têm uma característica específica. Você só pode participar de uma sociedade secreta quando você é convidado. Elas são instituições fechadas e elas usam elementos do ocultismo dentro do seu ambiente de culto ou de reunião em si. Mas com relação assim a própria seita, a gente sabe que algumas práticas, e é claro, de seitas cristãs, elas são definidas por algumas condutas, que são condutas um pouco estranhas ao Evangelho. Que condutas, pastor? Que condutas seriam essas que elas são um pouco estranhas ao Evangelho, quando você começa a pontuar determinadas condutas, atitudes? Como é que a gente verifica isso? Em quais casos a gente pode identificar a conduta de uma seita cristã? Tem algumas coisas que é comum em todas as seitas. A grande maioria delas tem alguns pontos que você pode identificar. O que é uma seita, o que é uma igreja cristã bíblica. O primeiro ponto que você tem que perguntar, você está dentro de uma igreja, você deve perguntar qual é a fonte de autoridade que essa igreja ela possui. As seitas normalmente elas têm uma outra fonte de autoridade, além das escrituras. Às vezes pode acontecer de a seita negligenciar as escrituras, ter às vezes um livro que ela mesma forjou, ela pode ter como autoridade máxima da sua igreja o próprio líder, a palavra do líder ela é uma palavra final, ela é a autoridade máxima e em alguns casos ela é a autoridade acima das escrituras. Esse é um primeiro ponto que você deve se perguntar: qual é a autoridade máxima? Qual é a fonte de autoridade da minha denominação? Se ela não tem como fonte de autoridade máxima as escrituras, então você deve já ficar bem alerta. Deve ficar atento. Bem atento. O segundo ponto que você pode identificar em uma seita é que elas diminuem a divindade de Cristo. Elas diminuem a pessoa de Cristo. Então elas acreditam que Jesus é uma pessoa boa, é um ser iluminado. Algumas acreditam até que Jesus é uma das formas de Deus se revelar na humanidade, como o budismo, até em algumas seitas como o Islã, por exemplo, eles acreditam que Jesus é um grande profeta, mas ele não é o Cristo, o Filho de Deus encarnado que veio para morrer na cruz por nossos pecados. Então ela diminui a autoridade de Jesus, a divindade. Algumas delas também, elas colocam outras pessoas, outras figuras
que estão na mesma altura de autoridade de Jesus. Alguns até cultuam e acham que Jesus é uma dos meios que você pode chegar até Deus, sendo que nós sabemos que as Escrituras é bem claras a respeito disso, que Jesus é o único caminho que leva a Deus. E Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, versículo 5, vai nos dizer isso. E João 14, 6 também vai nos dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas geralmente a seita ela tem como diminuir a pessoa de Cristo e colocar outras pessoas, outras figuras, como sendo também um meio para chegar até Deus. Em quarto lugar, você deve perguntar e deve observar uma característica das seitas, que é o exclusivismo ou sectarismo. O que é sectarismo? Elas são exclusivistas quanto à salvação. É o exclusivismo extremo. Esse é um ponto extremo. importante, o exclusivismo. Exclusivismo extremo. As seitas, elas entendem que a salvação, algumas delas entendem que a salvação é exclusiva daquela denominação, daquela instituição. Portanto, a sua salvação naquela instituição ela é verticalizada, ou seja, você só tem salvação dentro dessa instituição, dentro desse segmento. Se você sair dali, você perde a sua salvação. A salvação não é em Cristo, daí a salvação é institucional. Sim, ela é institucional. Você só tem salvação enquanto está ali. Se você migrar para um local, mesmo que seja uma igreja que teme a Deus, que crê nos princípios fundamentais das Escrituras, mesmo assim, você saindo dela, você perde a salvação, é o que ela alega. E isso traz consequências desastrosas na mente e na fé do cristão. Isso é chamado também de teologia verticalizada, né? A teologia vertical, né? Exatamente. E a proposta da Escritura não é teologia vertical, a proposta da Escritura é a teologia horizontal, que é aquela de João 3,16, que Deus amou o mundo, é o mundo é o horizonte, é horizontal, não é vertical. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acho que é isso, pastor? Sim, é isso mesmo. A salvação ela é dada a todo aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, independente do segmento religioso, da denominação. Ela, crendo nos fundamentos principais das Escrituras, a salvação ela é para todos. Todos aqueles que se arrependem em Cristo Jesus, é dado de graça a salvação. Uma coisa muito interessante nessas seitas é que esse exclusivismo de salvação, ele leva a pessoa a apostatar, abandono da fé. É o abandono da fé. A identificação das seitas, você vai percebendo que as condutas, elas são condutas um pouco diferentes daquilo que a própria Bíblia ela vai colocando. Então, conforme você vai observando a conduta, você vai verificando dentro da palavra, dentro das Escrituras, se aquilo é compatível com o que Cristo ensinou, com o que Cristo, a conduta das pessoas ou os atos da instituição já vão classificando ela, já vão determinando se ela pertence a um grupo de seita, se ela é ou não uma seita. E é claro que você não vai sair por aí colocando o dedo, apontando o dedo para quem quer que seja, não é necessário. O que é necessário é fazer um estudo mais elaborado acerca de como você identificar essas seitas, né? Além do exclusivismo, pastor, o que mais que uma seita ela pode apontar como uma característica dela, além do exclusivismo? Pastor, antes de falar sobre essa outra característica, só voltando um pouco ao ponto do exclusivismo, geralmente as seitas, elas alegam ser um grupo específico e fiel na Terra. Então, elas detêm a salvação. E elas dizem sempre que elas são o último grupo fiel na Terra. Pastor, se me permite dizer, são monopolizadoras. Exatamente, são monopolizadoras da fé. Elas alegam que é o último grupo fiel da Terra e que fora delas não há salvação. Agora, há uma outra característica, sim, da seita,
o misticismo extremo. O que é isso, pastor? Bom, o misticismo extremo é a pregação de que há nelas doutrinas que Deus não revelou a mais ninguém, só revelou a elas, por meio de uma revelação direta a Deus. Ou seja, Deus revelou só para elas determinadas orientações, e só elas detêm essas revelações secretas e exclusivas delas. Então, isso não é compatível com os ensinos das Escrituras. Correto. Pastor, existe uma outra identificação, normalmente das seitas, que eu estou me lembrando agora. Parece-me que as seitas cristãs, e nós não estamos se referindo a qualquer denominação, nosso objetivo aqui também não é esse, mas é esclarecimento à comunidade cristã, que uma das coisas que as seitas normalmente, não é que elas vão ter todas essas características que o pastor Genivaldo está citando, mas elas podem ter uma, podem ter mais de uma ou várias, ou até todas, não se sabe. Mas uma das características que é muito forte dentro das seitas é a interpretação alegórica da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras. Então elas alegorizam textos que não são alegóricos. E são, às vezes, por não se conhecer as principais escolas de interpretação, que é a escola alexandrina e a escola antioquiniana, né, que praticamente são aqueles que elaboraram os primeiros discursos alegóricos dentro da palavra, ou os discursos literários, que é a escola de Antioquia. Uma das características é ter uma interpretação quase que na sua totalidade, não que é errado isso, mas quase que na sua totalidade, a interpretação é alegórica. É isso mesmo, pastor? Sim. A interpretação, ela é um meio de disseminar as suas doutrinas. Geralmente, uma seita ela vai buscar no Velho Testamento, não estamos dizendo que não é válido o Velho Testamento, mas para implantar doutrinas, nós sabemos pela história da igreja, pela igreja primitiva mesmo, que isso sempre começa através do Novo Testamento. É ali onde começa o período da graça e o período das doutrinas essenciais, a doutrina dos apóstolos, onde Atos diz que os próprios discípulos, aqueles que iam sendo salvos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A seita, por ter esse método alegórico, pastor, elas procuram sempre fixar as suas doutrinas no Velho Testamento, porque é mais fácil de alegorizá-las. Esse método alegórico ele se reporta a muito antigo. Na época dos pais da igreja, no primeiro século, existiam duas escolas predominantes, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. De Antioquia ela era mais literalista, literal, a sua interpretação era mais literal. E a escola de Alexandria era mais alegórica. A escola de Alexandria, ela exagerava na sua interpretação alegórica, alegorizando coisas que eram literais, que não tinham sentidos. E elas acabavam, então, ferindo a intenção do autor com a sua alegorização extrema. A de Antioquia, ela respeitava mais a interpretação literal, ou seja, a intenção do autor. Mas quando você quer implantar ideologia, segundo o seu próprio entendimento, o método alegórico é mais fácil, é mais simples e é mais fácil. Só basta ter criatividade e seguir ali os passos que já são alegóricos e alegorizar qualquer versículo da Bíblia. Se você for bem criativo, a alegoria não tem fim. Correto. Muito bem, nós terminamos por aqui esta primeira parte e voltamos em seguida aqui no canal Coroa do Rei. Um abraço.